Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês no dia de hoje, mesmo que de modo virtual. Eu gostaria de agradecer ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em nome do seu desembargador, Edson Ulisses de Mello, pela realização deste importante evento. Agradeço a Sayonara Viana, do Memorial do Tribunal de Justiça de Sergipe, pelo convite para participar desta edição do Quinta Júris Cultural. Agradeço à professora Beatriz Góes Dantas e ao professor Luiz Alberto dos Santos, em memória, por compartilharem seus conhecimentos sobre o povo Xocó. Também gostaria de reiterar meu agradecimento ao cacique Bá e ao povo Xocó pela acolhida e troca respeitosa de conhecimentos durante a realização da minha pesquisa doutoral no Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFES, 2012-2016, e durante o meu pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFES, no período de 2016 e 2019. Gratidão especial ao meu amigo Apolônio Chocó, em memória. Sem você, esta pesquisa não teria sido possível. Gostaria de lembrá-los ainda que esta justa homenagem do Tribunal de Justiça de Sergipe ao povo Xocó ocorre na Semana de Mobilização Nacional dos Povos Indígenas. Um outro evento muito importante que merece toda a nossa atenção e solidariedade para que não ocorram mais retrocessos dos direitos dos povos originários do Brasil. No dia de hoje, eu apresentarei a vocês uma breve história de lutas socioambientais do povo Xocó de Sergipe. Antes de iniciar com tudo, devo informá-los que não sou uma historiadora, mas amo história. Sou formada em comunicação social, com mestrado e doutorado em desenvolvimento e meio ambiente. E durante a realização das minhas pesquisas, priorizei a etnografia, a antropologia visual e a história oral de comunidades tradicionais ribeirinhas, dentre elas o povo Xocó. Desta forma, a breve história que hoje vos conto me foi contada pelos integrantes deste povo ao longo de nossas conversas na margem do Rio São Francisco, ou à sombra de um cajueiro em meio à caiçara, ou ao lado de uma fogueira para clarear as noites do sertão. Como o meu tempo é curto, eu optei por tratar das histórias contemporâneas do povo Xocó. Eu sei, todos nós sabemos, que a história de luta dos povos indígenas no Brasil é longa e é árdua. Ela começou há muito tempo atrás, desde o processo de colonização. Mas eu vou me ater hoje a essas histórias que são contadas após a retomada da terra do povo Xocó. Antes disso, eu gostaria de fazer algumas reflexões em relação à Convenção 169 da Organização Nacional do Trabalho. A luta pelo reconhecimento e a garantia dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais no Brasil é um dos pilares para a construção de um país mais justo, igualitário, que respeita e valoriza a diversidade cultural. Mas apesar do Brasil ser considerado um país multicultural, a luta por reconhecimento é antiga e, ao mesmo tempo, atual. Foi durante o processo constituinte que a sociedade brasileira passou a considerar o fato de existirem no interior do país diversos grupos culturalmente diferenciados que influenciaram profundamente a construção da nossa nacionalidade. Ou, como bem descreve Darcy Ribeiro, contribuíram para a formação do povo brasileiro. A Convenção 69 da Organização Nacional do Trabalho, do qual o Brasil é signatário, foi um primeiro instrumento internacional vinculante que trata especificamente dos direitos dos povos indígenas e tribais. De acordo com Peixoto, trata-se da ideia de manutenção da diversidade cultural, analisando as comunidades indígenas a partir do contexto em que vivem, pois é sabido que tanto índios quanto as demais populações tradicionais possuem um modo de vida próprio
com costumes específicos. Em seu artigo 14 desta Convenção, dedica-se ainda uma especial atenção à relação desses povos com a terra e o território, principalmente os aspectos coletivos desta relação. É com este enfoque que a Convenção 169 da OIT reconhece o direito de posse e propriedade desses povos e preceitua medidas a serem tomadas para salvaguardar esses direitos, inclusive sobre terras que, como observado em determinados casos, não sejam exclusivamente ocupadas por eles, mas as quais tenham tradicionalmente tido acesso para suas atividades e subsistência. Essas particularidades quanto à cultura, às tradições e ao estilo de vida devem servir de parâmetro na defesa dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Mas, apesar dos direitos garantidos na Constituição Cidadã de 1988 e em convenções internacionais, os povos indígenas e as comunidades tradicionais continuam travando incansáveis lutas pelo reconhecimento de suas culturas e que têm o território como referência. No caso específico do Rio São Francisco, o projeto Experiências em Cartografia Social evidencia que a maior parte dos conflitos se dá em termos de luta por reconhecimento territorial. Além disso, os grupos itinerários que protagonizam tais experiências são, em sua maioria, étnicos e extrativistas. E, finalmente, as áreas que foram objeto de mapeamento, do ponto de vista de sua condição jurídica, são, sobretudo, terras indígenas ou tradicionalmente ocupadas. O que a gente pode perceber é que esses conflitos pelo direito de uso, de posse da terra, eles ocorrem já há muitos anos e eles continuam ocorrendo, e a região do Rio São Francisco é uma região onde esse tipo de conflito é muito presente. Então, aqui, neste momento, eu apresento para vocês, eu imagino que a maioria de vocês já conheça, mas para aqueles que ainda não conhecem, a comunidade indígena Chocó está inserida nas terras da Caiçara, onde se localiza a aldeia indígena Chocó, está aqui na foto, antiga missão de São Pedro, e atualmente conhecida como Ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha, em Sergipe. Faz parte da região do Alto Sertão Sergipano e encontra-se a uma distância de aproximadamente 170 quilômetros de Aracaju, capital de Sergipe. A região tem como principal característica o clima semiárido, com baixa umidade e pouco volume pluviométrico, associado ao importante bioma da Caatinga. Nestas terras de clima inóspito, muitas lutas já foram travadas. Homens e mulheres morreram para garantir o direito de passarem a sua cultura e a sua identidade para os seus filhos. Na verdade, a história do povo Chocó está diretamente atrelada às histórias de violência e expoliação cometidas durante todo o processo de colonização. De acordo com a professora Beatriz Góes Dantas e Dalmo de Abreu Dalari, neste livro, Terras do Povo Chocó, em 1724, a missão de São Pedro teria 320 índios. Este número se reduziu para 250 índios em 1758. Já no início do século XIX, a missão de índios da Ilha de São Pedro aparecia em registros com um povoado tendo apenas 231 índios que se dedicavam à pequena lavoura de mandioca, efetuada na própria ilha e não mais nas terras da Caiçara, que são no continente, numa tentativa de evitar que suas plantações fossem destruídas pelos rebanhos dos fazendeiros que invadiam suas terras.
Com a promulgação da Lei da Terra, em 1850, dispondo sobre terrenos devolutos, aumentaram consideravelmente as tentativas dos fazendeiros de incorporarem as terras das aldeias indígenas sob o pretexto de que os índios já não viviam aldeados, mas confundidos com a população civilizada. E aqui eu cito a professora Beatriz: antes da referida lei, admitia-se explicitamente a existência de índios e pedia-se missionários para cuidar deles. Imediatamente após a referida lei, nega-se sua existência. As aldeias passaram a ser habitadas por pessoas de diferentes castas e mestiços, confundidos na massa da população, propondo-se a sua extinção e a incorporação de suas terras aos próprios nacionais. Ou seja, até 1850, pedia-se a ajuda de missionários para tornar os índios bravos mais mansos, e após a Lei da Terra de 1850, simplesmente os povos indígenas deixam de existir. É neste momento que o povo indígena Xocó é retirado de suas terras, eles são obrigados a se retirar de suas terras para manterem suas vidas, e eles pedem asilo aos parentes que estão do outro lado do rio, os Cariri, de Alagoas, e é por isso que, neste momento da história, nós conhecemos o povo Cariri-Xocó, de Alagoas. A luta pela retomada do território, então, tem como marco histórico 1978, quando os índios Xocó atravessam a nado da Caiçara à ilha de São Pedro. Por decisão judicial, entretanto, eles foram obrigados a abandoná-la, além de responderem a 4 processos instaurados contra eles. No início de 1979, os índios Xocó enviam uma carta à FUNAI solicitando a sua intervenção. E após um ano de espera desses trâmites, os índios Xocó retornam à ilha de São Pedro em 9 de setembro de 1979, decididos a não abandoná-la. E de lá para cá já se passaram, então, 42 anos. Em 25 de junho de 1980, por meio da Lei 2.263, o Estado de Sergipe autoriza o Poder Executivo a doar ao governo da União a Ilha de São Pedro. Entretanto, o processo burocrático de transferência foi lento e os índios Xocó só tiveram a documentação em mãos no dia 27 de julho de 1984. Em 24 de dezembro de 1991, o então presidente da República, Fernando Collor de Mello, por meio do Decreto 401, homologa a demarcação administrativa da Reserva Indígena Caiçara, Ilha de São Pedro, no estado de Sergipe. E nesse momento eu gostaria de citar um trecho da Carta Xocó, onde o povo Xocó fala sobre este momento histórico tão importante. E eles dizem: fomos levados à guerra que no século XX, ameaçando dizimar nosso povo, acabou por uni-lo e fortalecê-lo. Expulsos da Caiçara, berço da nossa gente, por pessoas que se diziam representantes da lei e da justiça, as 22 famílias que lá habitavam, no entorno de tamarindos e mangueiras, bem como as 4 famílias que habitavam Belém, com barcos e a nado, atravessaram rumo à ilha de São Pedro. Outra luta muito importante do povo indígena Xocó, após a retomada de suas terras, é a luta por acesso à educação. Ainda nos anos de 1980, quando a comunidade não tinha a garantia de suas terras, foi solicitada a construção de uma escola para as crianças. Porém, a solicitação não teve sucesso. Por mais de 3 anos, as crianças ficaram sem frequentar a escola, mas aprendiam a ler, escrever e contar
com a ajuda da professora Enoy. Entre 1983 e 1996, a escola funcionou em caráter não formal. Em 6 de setembro de 1994, foi assinada a Portaria número 3.730, criando o Núcleo de Educação Indígena. Ainda neste ano, após reivindicação do cacique Apolônio Chocó, o governador Alberto Franco assina o decreto 15.903, de 96, criando a Escola Estadual Indígena Dom José Brandão de Castro. Já em 2002, através da Fundescola, foi construído um novo prédio que abriga a escola até os dias de hoje, como a gente pode ver nesta imagem ao lado. E para falar sobre educação, eu trago um outro texto da Carta Chocó. Nossas crianças e jovens precisam ter, no ambiente escolar, um contato de qualidade com os conteúdos propostos pelos parâmetros curriculares nacionais do Ministério da Educação, amparado em um profundo conhecimento da sua própria cultura. Além disso, precisam buscar uma formação universitária dentro das demandas da comunidade, sem com isso perder a sua identidade. Pois qual é o propósito dessa formação se não for para o bem-estar do nosso povo? Quem tem condições de dizer qual educação diferenciada é necessária para o povo Chocó? Essas são algumas das perguntas que necessitam de um diálogo mais apurado para se chegar às respostas concretas. E esse diálogo, ele se iniciou no primeiro seminário indígena Chocó, que foi realizado no dia 19 de abril de 2013, na Escola Indígena Chocó, na aldeia dos Índios Chocó, na Ilha de São Pedro. Uma outra luta social que foi travada e continua sendo travada pelos índios Chocó é a luta por acesso à saúde pública. Segundo relatos do povo Chocó, a Fundação Nacional da Saúde, FUNASA, desempenhou um papel muito tímido na região durante toda a primeira década dos anos 2000. A comunidade é atendida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena, que presta assistência em hospitais da região, medicamentos, exames laboratoriais, consultas especializadas feitos na unidade de saúde do Pão de Açúcar, em Alagoas. Já as consultas de média e alta complexidade são realizadas em Maceió. Na aldeia, atualmente funciona um polo base de saúde indígena, constituído de uma equipe composta por médico e odontólogo não índios, enquanto que o restante da equipe é toda indígena. Eu trago o depoimento do povo Chocó para esclarecer para vocês qual é o problema que eles vivenciam. Até o início deste ano, ou seja, em 2014, a gente estava com um problema sério com o médico do Polo Base. Numa reunião, ficamos sabendo que o médico havia sido contratado há 2 anos e recebia salário de mais de R$ 10.000 por mês, mas nunca tinha aparecido na aldeia. Então, denunciamos essa situação. E por causa do programa Mais Médico, foi enviado um médico cubano para cá. No começo, era difícil de entender o que ele dizia. A gente dava risada. O importante é que ele vem todo dia. Cedinho da manhã, ele já está aqui. Atende todo mundo bem. Examina dos pés à cabeça. E se precisa, manda para Alagoas. É outra coisa. Então, para vocês verem a situação que eles estavam, desamparados, sem médico, na aldeia, até o momento em que se implanta o programa Mais Médico. E agora, com a finalização desse projeto, deste programa, a situação deles, eu não sei dizer como ela está neste momento, mas é sempre uma situação difícil, tendo em vista que a grande quantidade de
consultas, são feitas não aqui no estado de Sergipe, mas no estado de Alagoas. Além disso, além dessas lutas sociais, por direito à educação e direito à saúde, o povo Chocó também trava uma luta importante por um ambiente saudável. E no que tange o Rio São Francisco, o povo Chocó faz questão de reafirmar, sempre que possível, a importância desse rio em suas vidas. Eles são unânimes em afirmar que depois da construção da barragem do Xingó, tudo mudou. Antes, e eu cito, antes tínhamos o rio, que era o nosso pai, e as lagoas, que eram as nossas mães. Dele tirávamos o peixe e a água para beber. Delas tirávamos nosso sustento, o arroz. Hoje a realidade é diferente. O rio está cada dia mais assoreado, seco. O pescado está muito difícil e já não tem mais aquela variedade de peixe de outros tempos. E as águas estão poluídas. Foi somente em 2016, após a constatação de que a água fornecida à aldeia era de péssima qualidade, e em função de ações do Ministério Público Federal, que se instalou uma pequena estação de tratamento para garantir o abastecimento com água de qualidade e em quantidade suficiente para a população. Mas os problemas ambientais, eles não param por aí. O povo Chocó, ele travou uma forte luta em defesa do Rio São Francisco e contra a transposição das águas deste rio. O povo Chocó sofre também com os impactos, por exemplo, do rompimento da barragem de Brumadinho, porque, como diz Maud Bellon, tudo que acontece rio abaixo interfere no que acontece, tudo que acontece rio acima interfere no que ocorre rio abaixo. O povo Chocó também sofre com a falta de saneamento básico nos municípios ribeirinhos, que estão a montante, e eles travam uma forte luta, neste momento, com a caça predatória dentro do seu território. Então, não são poucas as lutas para que eles possam garantir um ambiente saudável para esta geração e para as futuras gerações do seu povo. E para já me encaminhar ao final, eu gostaria de lembrá-los que, apesar desses mais de 500 anos de luta travadas em defesa do seu território, em defesa de direitos fundamentais, a luta continua. E o dia de hoje marca justamente a importância desta luta. Ontem, quando eu estava revisando esta minha apresentação, eu estava com um olho na apresentação e outro olho nas redes sociais, acompanhando o processo de julgamento do marco temporal. E eu soube que há uma probabilidade dessa teoria do marco temporal ser votada no Supremo Tribunal Federal no dia de hoje. E por isso, então, eu trago essa citação do Mídia Índia, e é justamente aonde eu venho acompanhando este processo, e onde eles dizem: a mobilização dos povos indígenas continua em Brasília, na expectativa que o processo seja finalmente votado. O STF reafirme os direitos constitucionais indígenas e afaste qualquer possibilidade de restrição ou reversão do que foi garantido pela Constituição Federal de 1988. Então, nós exigimos que as demarcações continuem, nós somos contra o marco temporal e acreditamos, sinceramente, que o Brasil é uma terra indígena e que esses povos merecem ter o nosso respeito e o nosso reconhecimento.
Então, para finalizar, eu gostaria de dizê-los que essa breve história de luta socioambientais do povo Chocó, faz parte do resultado das minhas pesquisas que foram realizadas nos últimos 10 anos, entre 2009 e 2019, e que estão disponíveis para o grande público nestes 2 livros, O Pará Ameaçado, que é resultado do meu pós-doutorado em comunicação e do meu doutorado em desenvolvimento e meio ambiente, e O Homem e o Rio, um livro bilíngue, português-francês, que é resultado do pós-doutorado que eu realizei aqui em comunicação na Universidade do Quebec, à Trois-Rivières. Eu gostaria de agradecer imensamente o financiamento da CAPES e da FAPTEC. Sem o financiamento dessas agências de fomento à pesquisa, essas pesquisas não teriam sido possíveis. Como esses livros foram financiados, eles estão disponíveis gratuitamente para download, no site micheleab.com. Vocês têm aqui disponível o QR Code, do qual vocês podem ter acesso tanto às publicações para download, como a outras imagens que estão diretamente associadas a essa pesquisa, ensaios fotográficos, exposições fotográficas que foram feitas ao longo destes anos, e também audiovisuais sobre o povo Chocó. Então, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a essa apresentação. Obrigado novamente ao Tribunal de Justiça por este convite e tenham todos uma boa noite.